Olá pessoal, eu sou Zumar Fachin, sou presidente do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, o IDCC. Sou também professor do curso de doutorado e mestrado da Unicesumar, da UEL e das faculdades Londrina. Eu irei abordar de modo bastante objetivo o tema Funções do Estado e Direitos Fundamentais na Sociedade Contemporânea, na sociedade dos conflitos. Irei dividir a minha fala em três partes. Na primeira delas, irei fazer um breve resgate histórico da ideia de tripartição dos poderes. Na segunda fase, pretendo desenvolver como houve nas últimas décadas a expansão da atividade do Poder Judiciário. E na terceira e última parte, irei tratar de processos de judicialização. Começo, portanto, pela primeira parte da minha exposição, fazendo um breve resgate histórico da ideia de tripartição de poderes. É bastante antiga a preocupação de evitar que o poder permaneça nas mesmas mãos ou em um mesmo órgão. Há cerca de 350 anos antes da era cristã, Aristóteles, no conhecido livro A Política, falava na necessidade de haver três núcleos distintos de poder. Um poder deliberativo, que delibera, que discute, que debate. Um poder executivo, que execute, que governe, que pratique atos da vida cotidiana. E um terceiro núcleo ao qual ele se referia aos cargos da jurisdição, que mais tarde veio a se chamar de Poder Judiciário. Bem mais tarde, exatamente em 1690, John Locke, o grande liberal, publicou os seus 2 tratados sobre o governo. E ele falava na necessidade de haver um poder legislativo, um executivo, um federativo e um prerrogativo. E logo na sequência dizia assim: pouco importa o nome que se dê. O que importa é que existam núcleos distintos, um a produzir a lei, outro a governar com base nela e outro ainda para solucionar os litígios surgidos na sociedade. Observe-se que John Locke era um parlamentarista e ele falava para a Inglaterra, que é de certo modo o berço do parlamentarismo. Portanto, ele concebeu o poder legislativo como o mais forte dos três. Para ele, o poder legislativo deveria ser mais forte do que os demais poderes, o que guarda uma certa lógica para quem é parlamentarista. Porque, como sabemos, no sistema parlamentarista, o parlamento é quem indica o primeiro-ministro, que é quem efetivamente governa, portanto, desfruta de mais poder. Um pouco mais tarde, exatamente em 1748, veio a lume a obra mais conhecida do autor mais conhecido sobre o tema. Montesquieu escreveu o seu Espírito das Leis. E foi, digamos assim, cirúrgico. Falou na necessidade de haver 3 poderes: um legislativo, um executivo e outro judiciário. As lições de Montesquieu sobre esse tema são, de certo modo, bastante conhecidas. Ele concebia o poder judiciário como o mais fraco dos 3. São afirmativas suas. Por exemplo, o poder judiciário deve ser um poder nulo. Outra afirmativa: o juiz não deve ser nada mais do que a boca por meio da qual o legislador diz qual a norma a ser aplicada ao caso concreto. É daí que vem a figura do juiz boca da lei, o juiz típico de Montesquieu. Ainda sobre este ponto, nesta evolução histórica da organização dos poderes estatais, é importante registrar o trabalho dos federalistas, que teorizaram o Estado Federal norte-americano. As 13 colônias haviam rompido com a Inglaterra e foram construir um novo país. E a primeira decisão que tomaram foi não ter rei, como tinha na Inglaterra. Foi distribuir o poder estatal. Portanto,
atribuíram uma porção significativa de poder para os juízes, para o poder judiciário. Ainda nesse sentido, é importante registrar os estudos de Hannah Arendt, uma judia que viveu na Alemanha, especialmente no período da Segunda Guerra Mundial. Ela falava na necessidade de que houvesse um certo equilíbrio entre os três poderes, dizendo de outro modo, que um poder não estivesse subordinado ao outro. Ora, a ausência de subordinação é a ausência de hierarquia, portanto, um certo equilíbrio entre os três poderes. Irei fechar aqui a primeira parte da minha exposição registrando que, ao longo de toda esta trajetória, deste longo tempo, sempre que se concebeu a distribuição dos poderes estatais, se concebeu uma separação rígida das funções de cada um deles. Era impensável que um poder exercesse tarefa que, em princípio, pertencesse ao outro poder. Concluo, portanto, a primeira parte da minha exposição, ingresso na segunda parte que intitulo de Missão do Poder Judiciário na Sociedade Contemporânea. O Poder Judiciário, historicamente considerando as coisas, praticamente sempre exerceu uma função. O juiz exerceu praticamente uma função. Qual? A de solucionar os conflitos sociais levados à sua apreciação. Leia-se, aplicar a lei contenciosamente ao caso particular. Esta é uma função clássica do juiz, tradicional. O juiz sempre fez isso, ainda hoje faz. Ocorre, no entanto, que ao lado desta missão do Poder Judiciário, outras foram sendo agregadas ao longo do tempo, de modo que podemos identificar 5 funções do Poder Judiciário na sociedade contemporânea. Primeira delas, aplicar a lei contenciosamente aos casos particulares. É a função clássica, tradicional do Poder Judiciário. Nesse sentido, há um livro muito importante, publicado em 1915 e reeditado recentemente pela editora do Senado Federal, um livro publicado por Pedro Lessa, que mais tarde veio a ser ministro do STF, intitulado Do Poder Judiciário. E esta obra, de 1915, se inicia exatamente com esta afirmativa. É função do Poder Judiciário aplicar a lei contenciosamente aos casos particulares. Eis aí o juiz de Montesquieu. Segunda função do Poder Judiciário na sociedade contemporânea: controlar os demais poderes. Neste arranjo da tripartição de poderes, é evidente que a um deles caberá a palavra final. E assim, numa perspectiva teórica, de quem deve ser a palavra final? Do legislativo, do executivo ou do judiciário? Temos razões de sobra para que a palavra final não seja do poder executivo. Por exemplo, o poder executivo detém maior parte do poder, do orçamento. E quem tem orçamento tem poder. E quem tem o poder tem uma tendência a exercê-lo arbitrariamente. Logo, se a última palavra ficasse com o poder executivo, detentor da maior parte do orçamento, ali estariam as condições próprias para o arbítrio, para a ditadura, para a tirania. Portanto, a palavra final não poderia mesmo ficar com o poder executivo. É por isso que se atribui a palavra final, a última, ao poder judiciário. Cabe, portanto, ao poder judiciário controlar os atos dos demais poderes. Terceira função do Poder Judiciário na sociedade contemporânea: realizar seu autogoverno. E neste ponto, a Constituição de 1988 foi cirúrgica. O artigo 99 diz assim: o Poder Judiciário tem autonomia administrativa e financeira. Portanto, para gerir o seu funcionamento e para investir, gastar a sua parte do orçamento, ele não depende do Poder Legislativo e não depende do Poder Executivo. Portanto, detém autonomia. Quarta função do Poder Judiciário na sociedade contemporânea: garantir
o Estado constitucional e democrático de direito. E isso é muito importante em países como o nosso, que, digamos assim, não tem como se orgulhar de um passado democrático. Nós intercalamos acentuadamente regimes ditatoriais com pequenos espaços de regime democrático. E em um contexto assim, não apenas os agentes do poder legislativo ou do poder executivo, mas também os do poder judiciário precisam estar comprometidos com a manutenção e o desenvolvimento do conteúdo democrático. Portanto, o juiz, os tribunais também precisam estar comprometidos com este valor. Quinta função e última do poder judiciário na sociedade contemporânea: garantir e efetivar os direitos fundamentais, especialmente os de natureza social. Em um país como o nosso, que apesar das imensas riquezas, ainda não experimentou o estado do bem-estar social, não permitiu que a imensa maioria das pessoas possam usufruir dos direitos fundamentais sociais, inclusive previstos na Constituição e na lei, em um espaço como esse, o juiz precisa também estar comprometido com a efetivação dos direitos fundamentais sociais, de modo especial, os direitos sociais. Darei nesse sentido um dado que já serve para elucidar como tem sido o papel dos juízes do Poder Judiciário nesses últimos anos. Até 2017, nos 7 anos anteriores, os gastos do Ministério da Saúde em cumprimento a decisões judiciais aumentou em 7 anos 1.300%. Isto significa uma atuação cada vez mais ampla, mais intensa e mais incisiva do Poder Judiciário, inclusive no âmbito do orçamento público. Irei concluir a segunda parte da minha exposição lembrando que são funções do Poder Judiciário na sociedade contemporânea. Primeiro, aplicar a lei contenciosamente aos casos particulares. Segundo, realizar seu autogoverno. Terceiro, controlar os demais poderes. Quarto, garantir o Estado constitucional democrático de direito. E quinto, garantir e efetivar direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais sociais. Ingresso, portanto, na terceira e última parte da minha exposição, em que pretendo tratar do que se chama processos de judicialização. Judicialização da política, da economia, das relações sociais, do meio ambiente, da saúde, das relações sociais de um modo geral. E neste ponto específico, precisamos talvez fazer uma correção de um equívoco histórico. A compreensão, a meu ver equivocada, de que o brasileiro é pacato, é tranquilo, é conciliador, não quer litígio, não quer discussão. Isto é um pensamento que foi desenvolvido no campo das ciências sociais. Aurélio Buarque de Holanda, por exemplo, o pai do Chico, em um capítulo do Raízes do Brasil, publicado às vezes autonomamente em um livro intitulado O Homem Cordial, procurou demonstrar a natureza do brasileiro. Esse tipo de brasileiro, o homem cordial, pacato, tranquilo, conciliador, é algo que não existe mais. Nós nos transformamos em uma sociedade de litigantes. Litiga-se por tudo em nosso país, por quase nada, por qualquer coisa. Eu costumo dizer assim, se o galo cantou alto no quintal do vizinho, no mínimo é juizado especial. E se neste processo, em uma das pontas da relação jurídico-processual, estiver um advogado medianamente preparado, que conheça um pouco de processo de Constituição, fará com que este caso chegue ao Supremo Tribunal Federal. E aí decorrerão 5 anos, 8 anos, 10 anos, e não podemos, em cima desse ponto, criticar juízes, como é comum às vezes, que não trabalha, que demora o processo. É que, se formos analisar,
É verdade, há juízes que não trabalham, há promotores que não trabalham, há advogado que não advoga, há professor que não dá aula, há estudante que não abre o livro, mas por que vamos falar da exceção? Isso não contribui para compreendermos a realidade em que vivemos. Nós vivemos um tempo em que grande parte das relações jurídicas, das relações sociais, se tornaram ao mesmo tempo relações jurídicas. E parte delas terminam, por um feixe de motivos, terminam no âmbito do Poder Judiciário, e ele vai ampliando o seu campo de atuação, portanto, vai granjeando mais poderes. Darei um dado apenas para elucidar isso. Esse dado é de 2015, o 14 poderia ser atualizado. Naquele ano nasceram no Brasil 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. No mesmo ano, nasceram no Brasil 18 milhões e 600 mil processos judiciais. O que significa, na proporção, que para cada pessoa que nasceu, nasceram 6 processos judiciais. Sociedade de litigantes. Litiga-se por tudo, por qualquer coisa, por quase nada. Se você, depois de assistir essa parte aqui, você quiser fazer um teste, entrar na internet e levantar quais foram os grandes casos que o Brasil teve nos últimos anos, as grandes questões do Brasil, e identificar onde foram resolvidas, você vai identificar que algumas foram no Poder Legislativo, outras no Poder Executivo, e a esmagadora maioria delas foi no âmbito do Poder Judiciário. Poderia relacionar inúmeros casos conhecidos de grande repercussão nacional. Por exemplo, greve do servidor público, fidelidade partidária, a questão da célula-tronco, anencefalia, ações afirmativas. Esses temas revelam o quê? Que a matéria é discutida no âmbito do Poder Legislativo e do Executivo, mas ainda não terminou. Falta a checagem, a aferição a ser feita pelo Poder Judiciário. Quero chamar a atenção, e já me encaminho para a conclusão da minha fala, chamar a atenção para os motivos, como, de onde vem isso? Por que chegamos a um ponto em que as coisas estão assim? Já fazem algumas décadas que alguns autores, especialmente no campo das ciências sociais, estudam, pesquisam, analisam estas causas que levam, por exemplo, ao processo de judicialização. Há um magistrado francês chamado Antoine Garapon, que tem um livro, inclusive publicado aqui no Brasil, sugestivamente intitulado assim: Juiz e Democracia, : o guardião das promessas. A sugerir que, no fundo e ao final, o guardião das promessas já não é mais o legislador, já não é mais o governante, mas sim o juiz, o Poder Judiciário. Antoine Garapon diz assim: o século XIX foi o da supremacia do Poder Legislativo. O século XX foi o da supremacia do Poder Executivo. E o XXI deverá ser o da supremacia do Poder Judiciário. Vamos refletir um pouco sobre isso, e com essa reflexão eu vou concluir a minha exposição. É verdade que o século XIX foi o da supremacia do Poder Legislativo. Basta olhar para a Europa parlamentarista, para a França de Rousseau, a supremacia do Poder Legislativo, o quase endeusamento do princípio da legalidade. O século XX também é verdade que houve a supremacia do Poder Executivo. As desigualdades sociais e econômicas se acentuaram e o Estado precisava intervir. E se a intervenção se dá no campo da desigualdade, com qual dos 3 poderes o Estado deve intervir? Com aquele que tem orçamento. Portanto, interveio com o Poder Executivo, e o Poder Executivo foi se agigantando, se transformando num superpoder. E diz Garapon, o século XXI deverá ser o da supremacia do Poder Judiciário. Não sei se será ou não, mas se fizermos um pequeno balanço desses 19 anos do século XXI,
e tivermos que responder a seguinte indagação: qual dos três poderes mais se afirmou no século XXI? Com certeza todos nós responderemos que o poder que mais se afirmou, que mais se consolida, que mais se expande nesses anos do século XXI é exatamente o poder judiciário. Irei concluir, portanto, a minha exposição fazendo a síntese de que o objetivo era um breve resgate da ideia de tripartição de poderes. No segundo momento, identificar como o Poder Judiciário foi ampliando as suas atividades, exercendo 5 funções distintas. E, por último, uma breve análise sobre estes processos de judicialização. Eu lhe agradeço pelo tempo despendido e renovo aqui o desejo de que você tenha um ótimo congresso. Muito obrigado.